Mestra, pode falar sobre os erês? O que você acha que eles são? Como são crianças, mas ao mesmo tempo tão poderosos? Sim, nós somos apaixonados pelos erês. Erês são seres que podem ter sido pessoas que desencarnaram e foram para o plano espiritual e então entraram na falange dos erês, que são pseudo-crianças, não são exatamente crianças, mas vem com essa roupagem mais infantil, mais de alegria, de fazer muita bagunça, né? Muita bagunça. Na verdade, essa bagunça que ele faz, ele está, na verdade, trabalhando no próprio médium e no ambiente e nas pessoas. Um guaraná que um erê passa em você, ele está limpando você. Uma paçoca que ele fala, ele bota na Coca-Cola, mexe ali, toma. Aquilo ali é um elixir para você. Então, os erês, eles têm uma forma muito única de trabalhar, como se fossem crianças peraltas, né? Mas, na verdade, são espíritos extremamente evoluídos, que também podem ser espíritos não nascidos. Sempre foram espíritos, porém, escolheram ou foram escolhidos para trabalhar numa falange dessa, de crianças, digamos assim, né? Mas não é exatamente criança. São espíritos muito antigos, que sabem de muitas coisas, são grandes feiticeiros. Um trabalho de um erê, até mesmo, fica difícil de você desfazer quando foi o erê que fez. A gente já teve situações assim como também um trabalho, por exemplo, de prosperidade. Se um erê falar que ele vai te dar algo, ele vai te dar. E se ele falar que não, mas eu vou dar para ti, eu vou dar para o tio, ele vai dar aquilo que ele falar. Eles são muito... nesse caso de feiticeiros, então, eles sabem fazer umas magias com doce, né? Com doce, com guaraná, com água de bolinha que eles chamam. Eu vejo nos erês, a limpeza que um erê faz é magnífica. Por exemplo, depois de uma incorporação muitas das vezes pesada com um povo de calunga, caveira, ou até mesmo com daimons e tal, quem vem para limpar a ela ou a mim, ou seja lá quem for, é o erê. Sim. A entidade pesada vai embora e dá passagem para o erê. E normalmente o erê, ele vai ser evocado, chamado para trabalhar na Umbanda, né? A nossa Umbanda, inclusive, que a gente vai abrir lá na chácara, a Umbanda da Avó e Casa de Oxum e Baluê, que são os meus pais de cabeça, não será uma Umbanda sincrética, como eu já tive uma Umbanda, um terreiro de Umbanda, que também não era sincrético. Tanto que as pessoas, quando chegavam lá, ficavam esperando ver lá um Jesus lá em cima, como se fosse Oxalá e outras coisas assim, outras imagens de santos católicos, que então, o Ogum é São Jorge, coisas assim. Lá no Rio, Ogum é São Jorge, né? E as pessoas não viam essas imagens, ficavam meio assim. Mas aqui é diferente, né? Assim, aqui é diferente, porque aqui a gente não tem sincretismo aqui. A Preta Velha, ela demorou um tempo para ela entender que ela não podia usar terço para ficar rezando as pessoas, que ela não tinha que ficar cruzando as pessoas e fazendo rezas, digamos, cristãs ou católicas ou coisa assim. Eu tive que também conversar muito com vovó, porque ela não entendia, porque ela aprendeu assim, ela foi catequizada assim. E ela era realmente de senzala. Ela tem toda uma história muito triste, na verdade, até. E, ao mesmo tempo, muito de muita resistência. O pai de vó Maria do Cruzeiro das Almas, ela foi um espírito, ela é um egum, ela é um espírito. Ela não é que ela não é uma não nascida, ela é um espírito. Um Mas espírito ela que encarnou. Não é uma gira, não é um Exu, não. Ela é uma preta velha, né? Ela é um egum. E ela é um egum. Ela veio em terra, ela teve uma história, realmente, ela viveu, teve né? Uma vida. E eu tenho uma história muito, muito íntima com ela, e também com Mariazinha da Praia. Esses espíritos eram espíritos que trabalhavam com a minha mãe, né? E por que tá na minha família? Por que veio depois para mim? Esses espíritos têm uma história comigo, especificamente. A Preta Velha, por exemplo, depois de muitos anos trabalhando com ela, ela veio me contar algumas coisas, né? Ela foi minha babá em outra vida, ainda na senzala. Eu era filha de um senhor de engenho. Então, eu saía correndo da fazenda onde eu era ali criada, e eu queria ficar sempre lá na senzala junto com o pessoal lá onde eles estavam. E o pai de Preta Velha, ele era um sacerdote africano, que ensinou para ela todos os mistérios, né? Os búzios também. Tanto que quem me ensinou a jogar búzios não foi só um ensino, um estudo que eu fiz, mas também a Preta Velha me ensinou sobre odus, positivação de odus e tudo mais. Então a Preta Velha, ela tem um conhecimento assim de orixá que é uma coisa incrível. Tanto que quem faz bori, se precisar de um bori
não sou eu que vou fazer, não será feito ali na quimbanda normalmente, a preta velha vai vir e vai fazer. Ela incorpora para fazer o bori, não sou eu que faço. Embora eu sei fazer também, claro. Mas eu prefiro que ela faça com a mãozinha dela. E ela é um espírito que, enquanto ela estava em terra, ela foi muito maltratada, né, nessa fazenda, enfim, que existia. E ela foi cegada, né? Pelo que a gente já percebeu da história, ela foi cegada com ferro quente. Nossa. Que era o que acontecia muito com os escravos, né? Os escravos sofreram muita coisa, que a gente normalmente não se aprofunda na história. É meio né? que apagada a história. Né? Entendeu? E assim, além disso, quando ela incorpora em mim, ela tá sempre de olho fechado, meus olhos não abrem, e ela anda e eu tô de olho fechado, ela faz as coisas todas e eu com o olho fechado.